Era uma vez um homem muito birrento, teimoso feito uma mula. Um dia ele sentiu, não se sabe como nem porquê, que Deus queria salvar um país vizinho. Ele não tolerava aquele povo, achava eles maus, perversos e pensava, inclusive, que não deveria se intrometer com quem não merecia. E deveria deixar a história correr do seu curso e que a própria depravação deles o levasse à ruína total. Mas a palavra misericórdia martelava a cabeça dele e não deixava ele dormir. Então ele resolveu fugir. O nome do fujão era Jonas. E ele deveria ir para uma cidade chamada Nínive. Então ele resolveu tomar o navio e ir para o lado oposto, para uma terra chamada Tarsis. Mas a viagem foi meio tumultuada, com tempestade e com a previsão de um desastre ainda maior. Os marinheiros, desconfiados que ali havia alguém, uma pessoa, com uma energia negativa e que devia estar atraindo a ira dos deuses, resolveram tirar da sorte para saber quem é que tinha tanto azar. E bingo! Os dados mostraram que era aquele tal de Jonas e não teve jeito. Eles jogaram Jonas no mar para acalmar a ira divina. Ainda hoje, os marinheiros contam que Jonas foi engolido por um grande peixe e que, mesmo se derretendo dentro da barriga do monstro, conseguiu discutir com seu Deus. Naquele tempo, as pessoas conseguiam sobreviver dentro da barriga dos monstros marinhos. Jonas discutia com Deus, mas é claro, não conseguiu vencer. Tá bem, eu vou deixar a minha vida em sacrifício a ti. Perdido por um, perdido por mil. Pelos portos, ainda contam que ele ficou 3 dias na barriga do peixe, mas que depois foi visto andando pela cidade, confirmando inclusive que o peixe tinha vomitado ele. Bom, só depois desse aperreio todo, ele resolveu ir lá para a cidade de Nínive. A cidade de Nínive era enorme, parecia um labirinto. Naquele tempo, as pessoas não faziam um planejamento urbano e construíam as suas casas sem organização. Uma pessoa para levar de um lado para o outro levavam 3 dias. A má vontade do Jonas, ele fez esse percurso em 1 dia. Ele não queria bem essa gente de jeito nenhum. Então, ele foi feito um doido, correndo pela cidade, gritando: daqui 40 dias, Nínive será destruída. Olha só a má vontade do profeta. Encurtando uma longa história, o rei de Nínive ficou apavorado. E aí, ele estava preocupado já com a decadência moral, política e financeira. E como ele era supersticioso, quando ele soube do mau agouro do profeta, ele proclamou o dia do arrependimento. Naquele dia, ninguém comia nada, nem bicho de estimação. Aí, quando Deus soube do ocorrido, mudou de ideia e mandou um outro recado. Tendo em vista o que esse povo fez e como abandonou seus maus caminhos, eu me arrependo de ter falado em destruição. Não vou mais destruir nada, nem ninguém. O Jonas, quando ficou sabendo disso, ficou maluco, furioso. Senhor, não foi exatamente isso que eu disse lá na minha casa? Pois eu sabia, por isso que eu quis fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor, que um dia promete castigar, mas depois se arrepende. Eu queria morrer. Jonas fugiu de novo. Só que dessa vez ele foi para o outro lado da cidade. Com
construiu lá um abrigo com umas ripinhas e ficou lá durante muito tempo, sem querer falar com ninguém. Mas Deus, que não desiste dos brigões, fez nascer uma plantinha muito bonitinha para protegê-lo do sol. Jonas estava tão cansado e tão solitário que ele começou a se afeiçoar pela ramagem. Mas um dia ele acordou e ela estava morta pelas lagartas. Naquele dia o Jonas chorou, e muito. Aí Deus perguntou por que ele estava chorando. Ai, a minha plantinha, ela era tão especial, e sem ela eu me sinto tão desamparado. Eu a amava. Aí Deus arrematou. E olha, quando Deus arremata, a gente fica sem palavras. Jonas, você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, não tinha feito ela crescer? Ela nasceu num dia e na noite ela morreu. Contudo, Nínive tem 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda, o certo e o errado. Não teria eu pena desta grande cidade? Como a gente prova o nosso amor, se não sendo flexível? A gente prova o nosso amor não com inflexibilidade, mas com a nossa capacidade, disposição de rever, de voltar atrás, em respeito a quem a gente ama. A gente prova nosso amor não com rigidez. A gente prova que ama quando a gente se coloca disponível para dar passos atrás, para voltar sentenças, para rasgar decretos em nome da vida e do amor. A gente prova amor não nos preservando na nossa reputação, não nos protegendo, mas nos colocando em jogo, mas nos tornando vulneráveis em nome daqueles que a gente ama. É assim, pai, que você tem que provar o seu amor para com o seu filho. É assim, pai, que você tem que provar o seu amor para com a sua filha. Não sendo inflexível. Um pai inflexível, militar, nas suas relações com os filhos e filhas, é um pai que vai perder o filho e a filha. A gente prova o amor da gente pelos nossos netos, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, pela minha mulher, pelo meu marido, não com rigidez. O rígido, o que não dobra, o que não mostra disponibilidade de dar passos para trás, perde o amigo, o marido, a esposa. A gente ama, não se preservando, não preservando a nossa reputação. A gente ama quando a gente coloca em jogo o nosso nome, a nossa reputação, em nome daqueles que a gente diz amar. Se você não tem disponibilidade de ser flexível, eu lamento lhe dizer, você vai terminar só a sua vida. O livro do Eclesiastes diz, não seja exageradamente justo. Claro que o livro do Eclesiastes não está nos ensinando a sermos bandidos, a sermos corruptos, quando diz não seja exageradamente justo.
O que o livro do Eclesiastes nos ensina é que as nossas relações cobram, exigem de nós flexibilidade. E essa é a história que a Mônica contou para nós hoje, do profeta Jonas. Que só existe uma chance de se estabelecerem relacionamentos verdadeiros, seja de Deus com os homens, dos homens com Deus, dos homens entre si, das mulheres entre si, é se nós aprendermos a conjugar de verdade o verbo amar. E entendermos que amar tem implicações, não é fácil, não é simples. Amar não é uma frase de efeito. A frase não é um jargão, nem um clichê que a gente decora. Não é uma frase bonitinha que a gente coloca na internet. Amar tem implicações sérias, graves, tanto para quem ama, quanto para quem é receptor desse amor. A história de Jonas tem 3 personagens principais. Os outros são coadjuvantes para montar a história. Mas a história de Jonas tem 3 personagens principais que formam o núcleo da trama. Quem são os 3 personagens da história do profeta Jonas? Deus, Jonas e o povo de Nínive. 3 principais personagens. Os outros, os marinheiros que estão no navio, o peixe que engole Jonas, os outros personagens, eles formam apenas a história, mas os personagens principais são Deus, em primeiro lugar, Jonas, que é o título do livro, e Nínive, que é a cidade para onde ele ia. A história, a Mônica contou para vocês. O profeta não quer ir. Insiste em não ir. Deus precisa fazer com que o profeta vá. Colocar toda a pressão necessária para que ele vá. Por que ele tem que ir? Porque tem uma cidade que está prestes a ser destruída. Cidade de Nínive, que fica onde hoje é a atual Síria. Vamos começar por Jonas. Depois eu quero falar de Nínive. E por último, não menos importante, eu quero falar de Deus. Os 3 principais personagens da história. Jonas. Por que ele não quer ir? Por que Deus diz, Jonas, vá para Nínive, e ele pega o navio que vai na direção de Tarsis? Por que ele resiste em ir? Ele resiste em ir porque ele tem, obviamente, 1000 restrições contra Nínive. E as restrições que Jonas tem são de ordem, o quê? Nacionalistas. São de ordem cultural. São preconceitos que ele tem contra um povo que é estrangeiro. E aqui fica a primeira lição, eu acho que para todos nós. Nós devemos cuidar que o nosso mundo, a nossa cultura e até os nossos gostos não sejam nutridos dentro da gente como se eles fossem universais. Jonas não vai porque ele acha que o mundo dele é o mundo dele e todo o mundo devia ser igual ao dele. Ele acha que a cultura dele é a cultura do mundo. E ele desenvolve um preconceito, porque é assim que se deve fazer, do nosso jeito. Porque que
Os outros são diferentes, eu não vou para lá, eu não tenho nada a ver com eles. É muito fácil a gente desenvolver uma mentalidade própria. É daí que nascem os preconceitos. Os nossos preconceitos nascem porque a gente acha que o nosso jeito de ser, a nossa cultura, vale para o universo inteiro. E não vale. Tem jeitos diferentes de encarar o mundo. Tem maneiras diferentes de encarar a vida. Existem filosofias diferentes da nossa de encarar a história, a política. Existem outras maneiras de ver a existência. E nós precisamos aprender a sair do nosso mundinho. Por que que Jonas não quis ir? Porque ele não queria sair do mundinho dele. Ele achava que era o jeito dele. Eu me lembro que aos 4 anos, eu fui visitar, aos 4, 5 anos, eu fui visitar um mosteiro copta. Os coptas são os cristãos do Egito. Eu fui para uma conferência nos arredores de Cairo, capital do Egito, e parte da conferência era a gente visitar esse mosteiro, que existe há 1870 anos. Um mosteiro que existe há 1870 anos. Quase 2000 anos de história já tem o mosteiro. E foi um pastor do Brasil, também, junto, estava lá. E quando os monges começaram a explicar como era a vida dentro do mosteiro, esse pastor brasileiro, evangélico, que claro, eles têm todo um jeito diferente, usa aquele hábito, né, como é que a gente chama aquilo aqui? Com capuz, fazem orações de lectio divina, leitura da Bíblia, às 2 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, acordam, e vão ler a Bíblia às 2 horas da madrugada, comunitariamente, fica lá mais ou menos assim, entre o sono e o acordado em pé, cabeça baixa dentro do capuz, e um outro lendo a Bíblia, e eles ficam ali meditando na Bíblia, cantando cantos gregorianos, acendem incenso. E o pastor brasileiro que estava comigo, vendo essa cena toda, me confidenciou assim num cantinho, quando a gente estava andando por um daqueles corredores. Ele disse assim: nossa, eu não consigo me acostumar com esse tipo de coisa, isso é muito estranho para mim. Aí eu olhei para ele e disse: a sua igreja foi fundada quando? Aí ele disse: o nosso movimento tem uns 90 anos. Eu digo: pois é, quando a sua igreja começou, isso aqui já existia há 1910 anos. Ou você abre a sua mentalidade de que o seu jeito não é único, ou você vai ser uma pessoa intolerante para o resto da vida. Às vezes eu gosto de uma coisa e não admito. Por exemplo, eu não gosto de banana. Eu tenho trauma, não com o gosto da banana, que eu consigo beber uma vitamina de banana, eu bebo, acho até gostoso. A textura da banana na minha boca me dá repulsa. Não consigo. Não consigo comer banana de jeito nenhum, feita doce, amassada, pura, de jeito nenhum. Se tiver uma banana no meio de uma salada, eu fico louco. E minha mulher ama banana. Jerusa gosta de comer banana. Ela era cearense que apaixonou-se por banana desde criança. E ela olha para mim e diz assim, ela diz assim para mim: não consigo admitir quem não gosta de banana. E eu digo para ela: eu não consigo admitir quem gosta de banana. Mas eu não posso impor sobre ela o meu gosto. Ela não pode impor sobre mim, porque não vai dar certo. Então é da mesma maneira, na nossa cultura, a gente acha que o jeito paulista de ser é universal, não é. Tem gente que acha que o jeito nordestino de ser é universal, não é. O jeito americano de ser não é universal.
não existem maneiras de a gente exportar a nossa cultura para outras culturas, porque e se exportasse seria ruim. Esse é o problema de Jonas. Ele não quer ir para Nínive, por quê? Porque ele é preconceituoso. Porque ele não admite que o povo de Nínive seja alvo do amor de Deus. Ele não admite na cabeça dele que fora das 4 paredes da minha igreja, chamada Betesda, existe a manifestação da graça de Deus, e existe. E eu conheço um pastor, quer dizer, sei da história de um pastor, ele já morreu, da década de 60, que ele dizia assim: você sabe por que Deus não age entre nós? Porque a gente não quer que Deus haja entre nós. A gente quer que Deus haja aqui nessa igreja. Eu digo assim: Deus, São Paulo está precisando de uma ação tua. Aí Deus disse: tá bom, então eu vou visitar a igreja do padre fulano de tal. Aí eu: não, do padre não, tem que ser aqui. Como que eu vou querer que Deus haja numa outra comunidade? Tem que ser na minha. Essa necessidade de colocar Deus dentro do pote chamado Betesda e não admitir que Ele abençoe outros, é a atitude de Jonas. Segunda coisa interessante aqui do Jonas, eu estou falando de Jonas, depois eu vou falar de Nínive. É que Jonas fez todo o esforço do mundo para calar não a voz de Deus, para calar a voz da sua consciência. Jonas pega um navio na direção de Tarsis, porque ele achou que havia possibilidade dele calar a voz da consciência. Fugiu para longe. E quando a gente cala a voz da consciência, a gente corre o risco também de calar a voz dos nossos sonhos, da nossa vocação, da esperança que nos leva adiante. Quando eu vejo pessoas desesperançadas na vida, vai ser o meu tema da mensagem de amanhã no ISEC, quando eu vejo pessoas desesperançadas da vida, eu sei que eles estão calando outras vozes dentro dele. Jonas queria calar a voz da consciência dele. E qual era a voz da consciência que ele queria calar? Tem um povo que está prestes a ser destruído pela justiça de Deus, e eu não posso conviver com a ideia de que eu não fiz nada. Eu vou para longe, vou pegar um navio e vou para muito longe. Pode ser que lá eu cale essa voz. Tem uma cidade na Alemanha. Essa cidade era uma estação de trem. Quer dizer, a cidade ficava numa estação de trem, em que os trens, durante a Segunda Guerra Mundial, que iam para Auschwitz, paravam lá para reabastecer, para colocar água. Só que já no fim da guerra, os trens que iam para Auschwitz, que é onde as pessoas eram eram incineradas, eram mortas em fornos de incineração, enchiam o trem de gente, de poloneses, de homossexuais, de ciganos, testemunhas de Jeová, de alemães que eram contra o regime, de judeus. Enchiam o trem e levavam para Auschwitz para eles serem mortos em câmaras de gás. Só que já no fim da guerra, quando o trem estava na direção de Auschwitz, houve um bombardeio das tropas aliadas e destruíram com o trilho do trem.
E o trem parou nessa cidade e não tinha como ir adiante. Os soldados que estavam no controle do trem fugiram e deixaram um vagão cheio, lotado, entupetado de gente, amontoado como se fosse bicho e trancado com um cadeado. E os soldados fugiram, o trem não tinha como seguir adiante, estava parado na estação. Os soldados, sem estarem lá, a população começou a ouvir os gritos das pessoas dentro do vagão, batendo com força. As mulheres gritando, as crianças chorando, os velhos agonizando dentro do trem, calor, tudo fechado e a porta com cadeado. Eles passaram uma noite gritando e ninguém fez nada. E no outro dia de manhã, os homens fortes da cidade desatrelaram o trem e empurraram o trem de volta, cerca de 500 metros longe da cidade, para que eles não tivessem que ouvir o barulho das pessoas gritando dentro do trem e morrendo. E levaram o trem 500 metros adiante, longe da cidade, não se ouvia mais nada, e foram dormir aquela noite. E conta a história da cidade que naquela noite, o barulho que eles ouviram na alma, na consciência, era muito maior do que o barulho do vagão que eles tinham empurrado para longe da cidade. E de manhã, eles se reuniram na praça da cidade e disseram: nós conseguimos calar a boca das pessoas dentro do trem, que está lá fora, mas nós não conseguimos calar a boca da consciência nossa. Vamos lá abrir o vagão e soltar essas pessoas. E quando eles chegaram lá para abrir o vagão e soltar as pessoas, estavam todos mortos. E a cidade preserva esse vagão ainda lá, no mesmo lugar, com uma placa: nós conseguimos calar o barulho das vozes, mas nós não conseguimos calar o barulho da nossa consciência. E para sempre nós carregaremos o grito dessas pessoas na nossa alma, porque não fizemos nada. Essa é a história de Jonas, querendo fugir para um navio. E mesmo no interior de um grande peixe, mesmo tragado por um monstro marinho, ele não consegue calar a consciência dele, de que tem um povo que está precisando dele e ele não faz nada. Porque ele é um homem preconceituoso, porque ele é um homem obtuso, porque ele é um homem sem alma. O peixe o vomita de volta na praia e ele aceita ir. Ele aceita, ele vai. Ele vai para Nínive e começa a pregar em Nínive. Eu fico pensando que tipo de pregação Jonas deu. Porque deixa eu falar para vocês uma coisa do meu coração. Eu sou pastor aqui na Bethesda há 23 anos. Aqui em São Paulo. Dessa comunidade há 23 anos. Quando eu cheguei aqui, eu tinha 37 anos. Façam as contas, não vou falar, não vou ajudar vocês não. 23 anos eu pastoreio aqui. Nunca, nenhum domingo, Deus é testemunha, nenhum domingo eu me levantei no púlpito dessa igreja sem ter me preparado, sem ter estudado, sem ter orado. Nunca eu subi num púlpito da Bethesda, aqui em São Paulo, para pregar de improviso. Nunca.
sempre coloquei meu coração naquilo que eu estava fazendo. Jonas, ele foi pregar em Nínive, foi. Mas deixa eu dizer para vocês, ele foi sem nenhuma paixão. Ele não queria ir, ele não amava aquele povo. Ele foi por obrigação. Ele foi como quem toma purgante. Ele foi como quem vai fazer um tratamento de canal no dente. Ele foi à força. Eu citei meu exemplo porque eu sei que às vezes nós cumprimos as nossas tarefas por obrigação. Essa que eu cumpro aqui na Bethesda não é por obrigação, é por paixão. Mas Jonas cumpria a dele por obrigação. E eu quero dizer para você hoje de manhã o seguinte, que nós devemos nos lembrar que muitas vezes a gente deve cumprir a nossa obrigação não por paixão. A gente deve cumprir os nossos deveres mesmo quando não tem paixão, por obrigação. Pai, você deve cumprir os seus deveres para com seus filhos e as suas filhas, não por entusiasmo, porque eu vou admitir que há algumas vezes que você não vai estar entusiasmado. Faça por obrigação. Você tem uma obrigação. Você tem um dever. Cumpra, mesmo que você vá desmotivado, mesmo que você vá sem elan na sua alma, faça, mesmo que forçado, faça, mesmo que falte a você qualquer entusiasmo, faça, porque você tem um dever. E é mais caro ser omisso do que ser comprometido. O preço que você vai pagar pela sua omissão é muito maior do que o preço que você pagaria por cumprir a contragosto o que chegou às suas mãos. E eu digo isso porque eu prego apaixonadamente aqui na Bethesda. E o meu resultado muitas vezes é pífio, é pequeno, é chinfrim. Jonas pregou desapaixonadamente e o resultado foi fantástico. E é essa conta que a gente tem que fazer. Às vezes a gente faz apaixonadamente e não é tão o resultado. E às vezes a gente faz desapaixonadamente e rende, e dá certo. E Jonas fez desapaixonadamente e deu certo. Porque a cidade inteira se converteu. O povo de Nínive, e é sobre ele que eu quero falar agora. Quando o rei soube, a cidade estava em decadência. Quando o rei soube da mensagem de Jonas, ele convocou um jejum. E olha a radicalidade do jejum. Todos iam parar de comer em sinal de arrependimento. Cidade inteira, por ordem e por decreto do rei. Um jejum em que até os bichos de estimação, os animais, não ia ter feno na cocheira dos cavalos, não ia ter milho para as galinhas, não ia ter comida para os porcos, porco era Nínive, não ia ter comida para nenhum bicho na cidade, e nem para o povo, em sinal de arrependimento. Aí você diz assim, mas que radicalidade. Sim, por que radical? Porque o rei percebeu uma lição que todos nós temos que perceber.
Quanto mais enraizado o mal na gente, mais radicais têm que ser as nossas decisões de sair dele. Quanto mais enraizado o mal dentro da gente, mais determinação tem que ser dentro da gente para sair dele. Tem um texto no Gênesis que diz assim, para Caim, Deus falando para Caim: Caim, agora depois que você pecou, o mal jaz na tua porta. Então pense na cena. Caim, depois que você pecou, o mal vai ficar na tua porta deitado. O mal deitado na tua porta. E todas as vezes que tu saíres da porta, o mal será viável para ti. Que é o mito da caixa de Pandora. Uma vez o mal praticado da primeira vez, veja assim, pessoa que mata uma pessoa a tiro, você matar um a tiro, pá, matei, você não vai conseguir dormir à noite, eu garanto. Depois que você matar 3, o quarto já não é mais tão difícil. Depois que você matar 5, o sexto é menos difícil ainda. Na época em que havia Esquadrão da Morte, eu tive o privilégio, eu coloco como privilégio, de aconselhar uma pessoa que fazia parte do Esquadrão da Morte. Ele matava bandido. E na conversa que nós tivemos, não vou entrar em detalhes que eu não quero expô-lo, mas na conversa que eu tive com esse homem que fazia parte do Esquadrão da Morte, ele me disse que ele já tinha participado, juntamente com um grupo de policiais, na execução sumária, na época, na década de 80, 90, ele disse: eu já participei da execução sumária de mais de 400 bandidos. Me contou todo o ritual, como eles executavam um bandido. Quando ele terminou de contar, eu falei: mas você pode se arrepender, voltar atrás. Ele disse: pastor, não é esse o problema. Você sabe qual é o meu problema? É que agora, ultimamente, quando eu vou executar um bandido, eu estou tendo ereção. Eu estou com ereção quando vou matar um bandido, um gozo sexual na execução sumária do bandido. Por que eu conto essa história para vocês? Para dizer o seguinte: o mal, ele cria raízes na gente e nos deforma. Aquilo que outrora causaria espanto, chega a dar satisfação sexual depois de muito tempo. É um absurdo, mas existe. Por isso é que o rei, quando viu a situação da cidade de Nínive, ele disse: vamos ser radicais para eliminar esse mal. E deixa eu falar para você, amigo, você está com paliativos nas maldades, você está justificando, você cria um monte de história para se auto-justificar no que você faz. Deixa eu lhe dizer, se você não tomar atitudes radicais, um desses dias, quando você quiser arrancar isso de dentro de você, você não vai conseguir. E eles voltaram atrás, Nínive. Se arrependeram, a Bíblia diz. Agora, presta atenção. Eu só descobri isso essa semana, estudando o texto. O arrependimento de Nínive não foi adesão a um sistema. Foi mudança de valores. O texto não diz que os ninivitas viraram judeus, que eles abandonaram as suas religiões, a sua cultura,
que eles abandonaram, sei lá o que eles eram, para serem agora seguidores da Torá, do Pentateuco. Não. Eles não passaram a ser judeus. Eles mudaram valores. Eles se arrependeram de iniquidades. Arrependimento não é você mudar da igreja X para a igreja Y e promover esse trânsito religioso que tem hoje, que um dia um cara é batista, amanhã ele é presbiteriano, outro dia ele é da Bethesda, outro dia ele vai ser lá da igreja não sei lá da onde, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não, eu não quero esse arrependimento, eu não quero que você venha ser da Bethesda. Eu quero que você mude valores na sua alma, onde quer que você esteja. O arrependimento que Deus queria de Nínive não era que o povo judeu, que o povo de Nínive agora fosse circuncidar todos os homens e usar quipá e passasse a ser judeu, seguidor da Torá. Não. Deus queria que eles largassem de mão a injustiça, a vaidade. Eles largassem de mão os processos que estavam adoecendo a eles. Que eles abraçassem o que era justo, o que era bom. E o profeta saiu pela cidade, gritando, arrependam-se, e eles se arrependeram. E disseram, que é isso? Que sociedade é essa que nós estamos criando? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Nós temos que mudar. E aí entra Deus na parada. Porque o livro de Jonas é uma história sobre Deus. O que é que a gente aprende sobre Deus nessa história? O que de Deus essa história nos revela? Primeiro, essa história nos revela que advertência não é uma expressão da justiça. Advertência é, na verdade, uma expressão de amor, que almeja produzir mudança. Quando eu advirto meus filhos, eu não estou querendo pesar a mão sobre eles. Quando eu digo aos meus filhos, não vão por esse caminho, eu não estou querendo amaldiçoar meus filhos. Não é uma expressão da minha justiça em cima deles. É uma expressão do meu amor. Não vá por esse caminho. Eu me lembro quando o Pedro, meu filho, que hoje já é um homem, era adolescente, eu chamei ele e falei assim para o Pedro. Falei, Pedro, deixa eu falar uma coisa para você, que eu acho que você ainda não entendeu. Eu sou pastor, mas eu não sou babaca. Eu sou pastor, mas na minha juventude eu não fui aquele quietinho de igreja. Sabe? Arrumadinho. Mauricinho de igreja. Eu não fui não, cara. Eu já fiz parte de patota que todo mundo fumava maconha. Eu fui para um show de maconha que estava muito frio. Um show de maconha, um show de rock. Eu disse para ele, eu fui para um show de rock, Pedro, que estava muito frio, era um dia muito frio, e o ambiente estava fechado. Tinha tanta maconha, que quando eu fui dormir à noite, que eu puxei o meu cobertor, o meu corpo exalava maconha. Então deixa eu te falar uma coisa, quando eu falar para você, não me tenha como aquele velhinho que fica querendo proibir as coisas do filho, porque é um estraga-prazeres. Eu não quero estragar a sua vida, eu não quero tirar a sua vida. Quando eu disser, não vá por esse caminho, é porque eu tive muitos amigos, que hoje, eu já velho, olho para eles e digo, cara, eu não quero que meu filho caia nessa rota. Uns falidos, não é falido grana não, uns falidos existencialmente falando. Homens falidos na vida. E quando eu advirto, você não vá por esse caminho, é porque eu te amo. Porque eu quero o seu bem.
Eu quero que você seja um homem um dia quando eu, expressãozinha que eu gosto de usar, quando eu vier a faltar, é melhor do que dizer quando eu morrer, né? Quando eu vier a faltar, ou se eu vier a faltar, você ande com as suas próprias pernas, honrando a vida, os seus próprios filhos e a sua história. É isso que eu quero. Você seja autônomo, digno, um homem digno por onde você andar de cabeça erguida, semeando bem. É isso que eu quero. Deus mandou Jonas para a cidade de Nínive, não para dizer eu vou te destruir, mas como uma advertência de que esse caminho, inexoravelmente, quer dizer, irremediavelmente, vai dar nas pedras, vai produzir morte para mais gente ainda. Saia daí. Por isso, quando Deus fala e diz para a gente não vá por aí, Ele quer o nosso bem. Como um pai deve querer o bem de todos os seus filhos. Por isso Deus, e essa é a segunda coisa que eu quero falar sobre Deus, Deus não cria inevitabilidade. Deus nos interpela, nos chama para mudar o que seria inalterável. O que é inevitável? A vontade, se há uma vontade fixa de Deus, ela é inevitável. Você vai cair nela. O que é inevitável? Se você já nasce com um karma. Se você já nasce com um karma, isso é inevitável. O que é inevitável? Que a sua sorte esteja escrita nas estrelas. Então deixa eu dizer, bruxo, adivinho, profeta de igreja pentecostal, apóstolo, astrólogo, eu já falei, cartomante, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não existe como adivinhar o futuro. Por que não existe como adivinhar o futuro? Porque não existe nada no futuro para ser adivinhado. Futuro é construído, nada é inevitável, tudo pode ser mudado. Deus não cria inevitabilidade, Deus cria em nós o potencial de mudar o futuro. Deus não cria um futuro fixo, Deus cria em você força para mudar o futuro que seria inevitável. Então deixa eu falar para você hoje. A fala de Jonas é inevitável, Nínive vai ser destruída. Não tem como fugir. Deus vai destruir essa cidade. Mas na hora que o povo se arrepende, isso que seria inevitável vira pó. Vira poeira, porque a decisão aqui mudou lá, o futuro. Deixa eu dizer, sua vida, eu posso dizer assim, a continuar do jeito que você está, é inevitável que o seu futuro seja assim, mas se você mudar hoje, esse futuro inevitável deixa de existir, e você cria um outro futuro. E Deus quer ser parceiro na criação desse novo futuro, com você. E qual é o futuro que Deus quer criar para você? Um que tenha vida e não morte, tenha justiça e não injustiça, que tenha acolhimento e não preconceito. E eu vou terminar dizendo assim, a história de Jonas é uma história tão linda, porque ela nos ensina que ainda bem, ufa, que Deus é mais amoroso do que os homens.
e do que as mulheres. Graças a Deus que Ele é mais misericordioso do que os homens e do que as mulheres. Por isso é que Davi disse: caia eu nas mãos de Deus e não dos homens. Você quer ser julgado pelos homens ou por Deus? Não, Deus. Por quê? Porque Ele é rico em misericórdia. E aí a história da plantinha. Jonas estava triste e ele começou a cultivar uma plantinha, e essa plantinha virou uma latada que dava para ele sombra, e ele ia lá, podava direitinho, e a plantinha ficou bonitinha, e Jonas se afeiçoou dessa plantinha. Só que, num estalar de dedos, a plantinha morreu de uma praga. E Jonas chorou pra caramba, porque ele tinha se afeiçoado à plantinha dele. Deus chamou Jonas e disse assim: vem cá, cara. Vem cá, profeta. Preciso falar uma coisa contigo. Você está triste porque uma planta morreu? E você está indignado comigo? Que tive misericórdia de 120 mil homens que não sabiam discernir a mão direita da esquerda. Você está indignado que eu seja misericordioso? Não, já teve gente aqui na Bethesda que falou: pastor, olha, sem inferno, não quero mais ser de Jesus. Digo, por quê? Teve uma pessoa que a gente conversando com ela, a gente fez ver que a mãe dela, que já tinha morrido, estava salva. A mãe de uma mulher, o Eliel lembra, a mãe de uma mulher, minha mãe, nós falamos, convencemos a ela que a mãe dela estava salva. Ela olhou para a gente e disse assim: não admito, minha mãe está no inferno. Eu digo: sua mãe? Eu não abro mão. Não abro mão das minhas doutrinas. Eu digo: caramba, você tem uma doutrina? Sei lá. Graças a Deus que Ele é mais amoroso do que essa filha. E aí eu dou razão a Santo Agostinho quando ele diz assim: Deus tem filhos que a igreja não tem. Você é mais misericordioso com seu cachorrinho do que com gente? Você fica todo triste que seu cachorrinho está lá doente? Você é mais misericordioso com cachorrinho do que com gente? Essa é a lição. Você está triste porque eu voltei atrás, porque você tinha a reputação de profeta para defender, e você está triste porque eu joguei a sua reputação no lixo para salvar uma cidade inteira. Graças a Deus que o Senhor não é religioso. E eu tenho certeza absoluta que se Jesus andasse pela terra hoje, ele ia ter muita dificuldade de encontrar a igreja evangélica para pertencer. Graças a Deus que meu Jesus rasga decretos para salvar uma vida, como ele rasgou o decreto de que o sábado é sagrado, para salvar um homem que estava doente. Graças a Deus que ele rasgou a lei, porque a lei mandava que uma adúltera fosse apedrejada, e ele, para salvar a adúltera, ele fez de conta que a lei não se aplicava a ela. Graças a Deus que Jesus não teve medo de morder a língua e voltar atrás em conceitos e preconceitos e na própria palavra dele, para alcançar a filha de uma mulher sirofenícia que bateu na porta dele precisando de ajuda.
E ele alcançou a vida dessa mulher. Graças a Deus, que Deus não vai olhar para você hoje de manhã aqui. Se você é católico, se você é espírita, se você é nordestino, se você é paulista, Deus não põe essa conta. Não existe. Se você tem dinheiro, se você é culto, se você tem a pele escura, se tem a pele clara, se você tem os olhos puxados, se não tem, Deus, se é careca, se é canhoto, Deus não olha para nada disso. Ele olha para um coração quebrantado e contrito. E a Bíblia diz um coração quebrado e contrito, Deus não resiste, Ele alcança na sua misericórdia. Amém.